E hoje é uma noite muito especial. O Senhor tem me incomodado para falar, né, desse tema, fazer uma série. Serão 3 lives. Tá aqui minha princesa, minha companheirinha, sempre comigo, minha bela companheira. A Larissa entrou. Vamos entrando, gente. Vamos entrando e enviando. Convida. Oi, Isa. Oi, oi, oi. Convida os amigos, convida as amigas, convida aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra da parte do Senhor, né? Eu não vou demorar aqui, não vou ficar aqui fazendo tempo aqui para começar a live de forma alguma. Eu sei que isso é um pouco chato e eu quero começar falando do bendito fruto do livro que saiu mês passado, saiu da editora mês passado. Essa foi uma mensagem profética que o Senhor me deu. A partir do segundo semestre de 2020, o Senhor começou a dizer que viria com avivamento, mas seria um avivamento para amadurecer a igreja dele, para o nascimento do fruto, né? Assim como o nascimento do fruto do ventre, nós passaríamos por dores. Isso eu falo a nível de Brasil também, tá, gente? É uma mensagem bíblico-profética. A Olga Faria entrou, seja muito bem-vinda, né? Com certeza foi a convite de alguém. E o livro, o e-book, tá disponível no site da Amazon, R$ 29,90. Mas o livro físico é aqui comigo. Então, quem quiser o livro físico, entra no meu direct e pede o seu livro físico, tá? R$ 49,90. Aproveita que esse mês dos namorados tá frete grátis. Bendito fruto. Então, já mandou aí para os seus contatos? Já mandou para todo mundo? A mesa toma um lugar de honra. Eu não canto bem, mas vocês me perdoam, né? Quem aí tá animada, quem aí tá com expectativa para que o Senhor vai ministrar os nossos corações? Gente, eu tô com muita expectativa. Por quê? Não porque é um jargão, não porque as pessoas quando vão ministrar falam isso, não. Eu tô com muita expectativa porque quando o Senhor direciona uma mensagem, Ele vai lá como um suporte. Ele coloca literalmente como aquela passagem de Pedro, que andou sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra que saiu da boca de Jesus. Então, Jesus falou, vem Pedro, e Pedro andou sobre aquela palavra. Então, eu sei que o Senhor está presente, que o Senhor vai fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Muito mais do que aquilo que eu já venho orando. A Monique entrou. Boa noite, Monique. Então, eu estou com muita expectativa. Quem tem ouvido falar muito em mesa? A Jaqueline Vitalina entrou também. Boa noite, minha irmã amada, congrega comigo lá no nosso ministério, o Ministério do Senhor, mas ali liderado pelo pastor Washington, a pastora Renata. Um beijo para os meus líderes, para os meus pastores, queridos, amados, que liberaram uma palavra de bênção para que eu estivesse aqui. E eu sou muito grata. E um abraço muito especial para a IMAC, né? A igreja amada do Senhor, a qual eu faço parte. Igreja Ministério Apacentar em Cristo. Então, quem tem ouvido falar em mesa? Em mesa nesse tempo. Quem tem ouvido falar em mesa? Ou na sua igreja, alguém já ministrou sobre mesa nesse tempo? Né? Elite Clean entrou. Deve ser a Maíra. Paz, Maíra, seja muito bem-vinda. Rogério Carvalho, seja muito bem-vindo. Então, quem tem ouvido muito essa palavra, mesa, ou no seu próprio, aí na sua própria igreja, onde você congrega, você já ouviu alguma palavra nesse sentido esses dias? A Dandara está dizendo, nos últimos anos, tenho ouvido falar de mesa. Por que nos últimos anos nós temos ouvido falar de mesa? Gente, o tema mesa tá em alta não é porque é um tema da moda, né? A Isa tá dizendo, mês passado foi a série do mês na minha igreja, uau! Mas por que esse tema tá tão em alta? Por quê?
Mesa não é um tema novo para pregação. Não é um tema que você olha, tá falando aqui em mesa, na outra igreja tá falando. Eu ouvi pastor tal pregando sobre mesa de uma forma muito profunda e eu quero também pregar sobre mesa. Não. É um tempo profético em que o Senhor está sinalizando algo. Nós estamos vivendo anos proféticos, nós estamos vivendo. Por que eu digo que nós estamos vivendo anos proféticos? Porque nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus, das profecias do tempo do fim, né? Os últimos dias, eles começaram quando? Quando Jesus Cristo, ele veio em carne. A partir dali, começaram os últimos dias. E a igreja está vivendo dias muito pontuais. Então o Senhor está falando de mesa primeiro, porque ele está falando de comunhão. Ele está chamando o povo para conhecê-lo. Ele está chamando o povo para se alimentar dele. Ele está chamando a igreja a voltar para o que é essencial, para o que é primordial. A Patrícia Toches, minha irmã querida, também da Igreja Mar, que acabou de entrar. Boa noite, Patrícia, seja muito bem-vinda. Então, por que muitas igrejas hoje estão falando sobre mesa? Porque o Senhor quer resgatar esse princípio. E olha, a nossa mesa, ela é muito importante. Você pode prestar atenção que a arquitetura das casas, elas mudaram. Né? De uns anos atrás, todo mundo queria o quê? Apartamento, casas cada vez menores, mesas cada vez menores. Tem lugar que nem mesa tem, é só uma bancada para refeição, dois lugares no máximo para comer. Isso descaracteriza a simbologia do que muitas vezes Deus quer nos ensinar. Não é bobagem. A nossa mesa é muito importante. Quando nós sentamos à mesa com o nosso esposo, com a nossa esposa, ou com o nosso pai, com a nossa mãe, para quem não é casado, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo, nós estamos ali comunicando um princípio bíblico. A mesa é um altar. Se você for ler nas Escrituras, onde aconteciam os sacrifícios, era na mesa. O tabernáculo tinha uma mesa, a mesa da proposição, que era a mesa que servia de apoio para o quê? Para os pães da presença. Vem pra cá. E uma coisa, a mesa também serve quando Jesus vem... Fala alto. A mesa também serve quando Jesus vem comer com a gente. Exatamente. A mesa serve quando Jesus vem comer com a gente. Então, no tabernáculo, nós tínhamos uma mesa que servia de apoio para os pães da proposição, ou o pão da presença. Isso mesmo, isso mesmo. Já já você fala. Mas nós vamos aqui ler o nosso texto. Eu quero muito, né, que vocês abram a Bíblia de vocês. Gente, nós temos que resgatar até mesmo no meio cristão, né, o costume sadio de ler as Escrituras, de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Então eu quero ler, nesse primeiro dia da série Mistérios da Mesa, eu quero ler Lucas 24, pega aí a sua Bíblia, Lucas 24, a partir do 13. Se você não tem uma Bíblia perto de você, fica aqui comigo que você vai ouvir agora a palavra do Senhor. Amém? Escreve aí amém pra mim. Oi, meu amor. Já. Amém. Amém aí, pega a sua Bíblia. A Laine entrou, seja muito bem-vinda. A Dandra tá dizendo que linda, Ruth. A Gleiciele, Luana. Amém? Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do 13. Nós vamos ler todos os versos e depois a gente vai falar um pouquinho. Vamos lá. Eis que nesse mesmo dia
2 deles iam para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Algumas Bíblias vão falar estádios, outras Bíblias vão dizer que é a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, conversando entre si acerca de tudo o que havia sucedido. E conversando e discutindo um com o outro, sucedeu que Jesus veio e os alcançou, e caminhava junto com eles, mas os seus olhos estavam fechados para que não o reconhecessem. Olha só, nós vamos ler e entender por partes, ok? Aqui é a passagem dos discípulos de Emaús. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre Lucas. Lucas é um evangelho maravilhoso, é incrível esse evangelho. É o único evangelho escrito por alguém que não era judeu, que faz parte dos livros canônicos, dos livros ali que fizeram parte da seleção que entraram na Bíblia, é o livro de Lucas. E esse livro é um livro, é um evangelho incrível, é um evangelho maravilhoso. Mayra, boa noite, seja muito bem-vinda. Alan Pedrosa, quanto tempo, meu querido? Congregamos juntos lá em Turama, na Igreja Céus Abertos. Jesus te abençoe. E esse é o primeiro momento da mensagem. Então, ele fala aqui no Evangelho de Lucas, né? Lucas, ele chega a ser tão minucioso no que ele fala, né? A Josi está aqui falando, amém, receba em nome de Jesus, que você receba tudo que o Senhor tem para você nessa noite, toda revelação, toda bênção, toda frutificação, toda abundância em nome de Jesus. Então, nesse primeiro momento, começa assim, né? Lucas, que não andou com Jesus, não conheceu Jesus, mas foi tão minucioso em seus relatos que Lucas chega a ter um status de historiador. Lucas era médico, mas ele foi tão minucioso que ele chega a ter status de historiador. E ele começa assim, no verso 13. Capítulo 24, para quem está entrando agora, verso 13. Eis que nesse mesmo dia, 2 deles iam para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 ou 12 quilômetros de Jerusalém. Que mesmo dia é esse? Vamos entender. Que mesmo dia é esse? O mesmo dia em que Jesus ressuscita, o primeiro dia da semana. Esses discípulos, eles estavam em Jerusalém. Esses discípulos, eles viram, presenciaram o que aconteceu com Jesus. Jesus crucificado, a pior morte feita pelos romanos era a crucificação, a mais cruel. Era uma morte tanto punitiva, como era uma morte que tinha o intuito de ali colocar uma prevenção, né? Prevenir de outros crimes. Jesus foi tido como um criminoso. Então, Jesus ali no primeiro dia da semana, as mulheres vão até o túmulo. Se você ler antes, nesse capítulo 24, você vai ver que José de Arimateia pega o corpo de Jesus, né? Coloca num lugar, num túmulo que nunca ninguém foi enterrado ali, foi sepultado, né? Porque eles tinham esse costume de sepultar por famílias ali nos túmulos. Ninguém nunca tinha sido sepultado, e foi sepultado num jardim. Aquele lugar tinha um jardim. Por que tinha um jardim nesse lugar? Por que Jesus ele começou a sangrar em um jardim e foi sepultado num lugar que tinha jardim? Por quê? Porque ele começou a remir a partir de um jardim, porque o primeiro Adão pecou em um jardim. Pecou em um jardim. E o último Adão, o segundo Adão, que é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, ele vai ali começar o quê? A derramar o seu sangue. Ele começa a derramar o seu sangue quando? Quando ele sua sangue orando no jardim do Getsemane, né? E depois aqui, nesse lugar. Então ele começa a remir a terra. Ele começa a remir com o seu sangue precioso. Então Jesus vai, as mulheres vão, né? Maria e várias outras mulheres
cita lá alguns nomes e diz que outras mulheres também, que não cita nome, juntamente com elas vão levar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Quando chega lá, não tem mais ninguém no túmulo. Jesus ressuscitou. Então, eles não presenciaram esse momento, mas eles estão voltando de Jerusalém. E esse é o primeiro momento desse relato. É o momento em que eles estão num caminho oposto ao caminho da ressurreição. Quantas vezes nós estamos, agora para aplicação no nosso dia a dia, nós estamos no caminho oposto ao da ressurreição. Nós até sabemos da história de Jesus. Nós até andamos com pessoas que andaram com Jesus, como esses 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas nós voltamos do caminho onde há o poder da ressurreição. O caminho onde tudo está acontecendo. Esses discípulos estavam numa direção contrária. Eles estavam voltando para Emaús. E eles estavam voltando aqui, a palavra diz o seguinte, no versículo 14. Conversando entre si acerca de tudo o que havia sucedido. E eles vinham conversando e discutindo um com o outro. Sucedeu que no momento que eles estavam discutindo, eles não estavam conversando somente, eles estavam discutindo, eles estavam remoendo tudo o que havia acontecido com Jesus. Então esse é o primeiro momento. Só um minutinho. O primeiro momento é esse, em que muitas vezes nós sabemos quem é Jesus. Nós até ouvimos de alguém que falou que foi até o túmulo e não tinha mais corpo algum, que há um poder de uma ressurreição, mas nós estamos no caminho contrário. Nós não experimentamos desse poder de ressurreição, nós somos espectadores de longe, porque nós estamos remoendo a história. Então pensa aí na sua vida. Será se você está remoendo a história ou você está experimentando do poder da ressurreição na sua vida? Só que agora a história vai começar a mudar. Diz que no meio dessa discussão, Jesus veio e os alcançou. Aleluia. Vanessa, minha amiga Vanessa, entrou, boa noite. Silvia, minha irmã lá do Piauí, entrou, glória a Deus. Mas nesse momento, Jesus os alcançou. Eu quero te dizer que independente da nossa circunstância e da nossa situação, Jesus nos alcança. Foi isso que ele fez quando ele veio e morreu no madeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos chama, Deus nos alcança, mesmo quando nós estamos no caminho contrário ao caminho da ressurreição, de novidade de vida. No caminho contrário, como esses discípulos estavam voltando para Emaús. O Senhor nos alcança. Deus não é aquele que fica olhando e dizendo assim, nossa, eu estou decepcionado com ele. Eu estou decepcionado com ela. Porque ela disse que nunca mais ia fazer isso. Ela me prometeu que ia mudar. Nossa, ela não se posicionou. Não, Deus quer sim que nós nos posicionemos a caminho do poder da ressurreição, no próprio caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Deus quer que nós deixemos a velha vida, nos despojemos do velho homem, como Paulo fala, e deixemos as práticas carnais e vivamos uma vida de frutificação, uma vida do Espírito, em direção à palavra de Deus, em direção ao poder da ressurreição, em direção à orientação que o Senhor tem para nós, porque o Senhor tem uma direção clara na palavra dele, mas Deus não se decepciona conosco, porque o Senhor, quando morreu por mim e por você, ele já sabia de todos os nossos pecados, ele já sabia de
todos os nossos erros. Ele já sabia de toda a nossa procrastinação. Ele já sabia de tudo que nós não iríamos conseguir. Ele já sabia de toda a nossa carnalidade. E isso, porém, não é desculpa para que nós permaneçamos a caminho de Emaús. Isso não é desculpa para que nós continuemos a caminho de Emaús. E aqui, no verso 16, diz: mas os seus olhos estavam fechados para que não o conhecessem. Então, ele lhes disse. Aqui, eu quero que você veja a mudança. Aqui já é a segunda parte, é um segundo momento da mensagem distinto que eu quero que você entenda. É quando Jesus busca, é quando Jesus entra, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os projetos abortados, os projetos de Deus. Eu não estou falando de projeto de homem, eu não estou pregando humanismo, eu não prego humanismo, eu não vim aqui te dizer que tudo que você tem, que você quer realizar e que você tem para fazer, Deus vai assinar embaixo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do projeto divino que Deus tem para mim e para você antes da fundação do mundo, porque Cristo foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto para que eu e você andássemos no poder da ressurreição, que nós experimentássemos desse poder, que nós vivêssemos em novidade de vida. Então, a partir desse momento, é a segunda fase, verso 17. Então, ele lhes disse: que são essas coisas das quais falais entre vós, enquanto caminhais entristecidos? Entristecidos. Eles estavam tristes e por isso eles não só conversavam, como nós vimos na primeira parte, eles discutiam entre si. Eles discutiam. 18. E um deles, cujo nome era Cleofas, respondendo, disse-lhe: tu és, de fato, o único forasteiro em Jerusalém que não sabes das coisas que sucedem nela neste dia. Ele fala para Jesus. Ele lhes perguntou: que coisa? Ele lhes respondeu: a respeito de Jesus de Nazaré, homem que era profeta, poderoso em palavra e em obra diante de Deus, diante de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os anciãos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que ele fosse o que havia de redimir a Israel. E eis que já faz 3 dias desde que sucedeu todas estas coisas. Olha só. Quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos em direção ao caminho de Emaús e não em direção a Jerusalém, no caminho contrário do que aquilo que Jesus propôs para nós, nós enxergamos Jesus como se Jesus estivesse morto, como se Jesus não pudesse fazer nada por nós. Talvez tenha muitas pessoas que entraram aqui nessa live, que estejam na sua vida enxergando Jesus dessa forma. Jesus te buscou, Jesus está caminhando com você, mas você está tão cego olhando para si mesmo e para as suas tristezas que você não enxerga o que Jesus é e o que você é através de Jesus. Porque sua identidade só vai poder ser formada quando você tiver certa a identidade de quem é o Filho de Deus. E ele não é só um profeta, ele não está morto, ele não está crucificado. Ele está vivo, independente do que aconteceu. Ah, nós pensávamos que era ele que ia redimir Israel. Nós pensávamos que ele ia tomar o trono em Jerusalém. Nós pensávamos, quantas coisas você pensou de ontem para cá, da semana passada para cá, do mês passado para cá? Quantas coisas você pensou do ano passado para cá? Quantas coisas você pensou
desde 2 anos pra cá? Quantas coisas você pensou? Só que se você continuar olhando através de você, da sua tristeza, você vai ficar discutindo com pessoas. Ah, mas eu pensei que ia acontecer assim. Ah, mas eu pensei que fulano fosse se posicionar dessa forma, que meu marido fosse fazer diferente, que meus filhos fossem fazer diferente, que o meu líder fosse fazer diferente. Ah, não, mas eu queria que fosse assim. Eu poderia ter feito e não fiz. Ah, mas a questão é o meu serviço. Nós, muitas vezes, estamos andando com Jesus, mas cegos para quem ele realmente é. Ah, é o filho de Maria e José, que nasceu numa manjedoura. É o filho de Maria e José que a gente comemora o nascimento dele dia 25 de dezembro. Ah, é o filho de Maria e José que aos 12 anos estava no meio dos mestres ali discutindo, que fez alguns milagres em Jerusalém, chamou 12 apóstolos. Isso não é conhecer Jesus. Isso é ter informações sobre Jesus. Esses discípulos, eles não conheciam Jesus. Eles andaram com pessoas que conheciam Jesus, com os apóstolos, com os discípulos. Eles sabiam da história, eles estavam entristecidos, mas os olhos deles estavam cegos para quem era o Filho de Deus. Vamos continuar. Só uma coisa, eu não entendo uma coisa da Bíblia, que quando... Fala alto. Eu não entendo uma coisa da Bíblia, que só quando Jesus abriu o pão, eles vê que é Jesus. Isso eu não entendo, não. E uma coisa, mamãe já... Eu já falei do livro. Pra Eu já falei do livro e ela já tá falando lá do final. Mas já. Então eles continuam aqui dizendo: mas nós esperávamos, essa parte eu já li, verso 22. E também algumas mulheres dentre nós nos surpreenderam, porque foram cedo ao sepulcro. Olha só, eles sabiam que as mulheres tinham ido ao sepulcro. Eles estavam surpresos. Mas isso não fez diferença alguma para eles. Para que eles recebessem a revelação de quem Jesus é. E ela diz no verso 23 do capítulo 24 de Lucas: e não achando o seu corpo, voltaram a nos informar que havia visto anjos ali, os quais lhes disseram que ele estava vivo. E também alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tal como disseram as mulheres, mas a ele não viram. Tem gente que você pode contar o que for. Pode contar o que for. As escamas dos olhos deles não vão cair. Eles vão continuar tomando o caminho de Emaús, que é o caminho contrário a Jerusalém, o caminho contrário ao poder da ressurreição, vivendo uma vida de morte, de carnalidade, de mesmice, de ensimesmados no sentido mais amplo dessa palavra, olhando para si, para suas dores. E isso, gente, eu sei que a psicologia, eu vou fazer um parêntese aqui. Um parêntese aqui. Tem algum psicólogo ou alguma psicóloga na live? Fala aí pra mim. Tem algum psicólogo, alguma psicóloga na live? Se tiver, diz eu. Tem alguém aí? Bom, vou fazer o meu parêntese. Eu sei que a psicologia, ele vai dizer, olha, as pessoas muito ensimesmadas, que olham muito pra si, para suas dores. Quem? A Giovana. Giovana, boa noite. Minha irmã, congregamos juntas lá na IMAC. Giovana, missionária, amada. Um beijo, Giovana, obrigada. A Giovana é psicóloga. Então, ela vai poder confirmar comigo aqui. Eu não sou psicóloga, mas a Giovana é. As pessoas muito ensimesmadas, que ficam olhando para suas dores, para os seus problemas. A psicologia, ela tem uma linha. Ela vai dizer, é por causa das suas dores, né? Mais necessariamente na infância. Aí tem as dores, as feridas na alma. Tem
a rejeição, tem a ferida do abandono, tem a ferida da humilhação e por aí vai. Mas eu tô te dando uma visão bíblica. Quando a Bíblia olha para uma pessoa ensimesmada, ela não vai dizer, oh, tadinho, vamos ver o contexto dela. Não, a Bíblia vai chamar o quê? Isso de orgulho. A Bíblia vai chamar isso de carnalidade mesmo. E nós precisamos crucificar a nós, mesmo se nós queremos que o poder que ressuscitou Jesus Cristo de Nazaré opere em nós. Amém? Então, nós vamos para a terceira fase dessa passagem do caminho de Emaús, a partir do verso 25. Vamos lá. Vocês estão comigo? Diz assim: então Jesus lhe disse, ó insensatos de coração duro, para crer em tudo o que os profetas falaram. Ó insensatos de coração duro, para crer em tudo que os profetas falaram. Não estavam essas coisas dispostas para que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus agora aqui vai dar um novo entendimento do que está acontecendo, das circunstâncias. Sabe por quê, meu querido? Não só das circunstâncias, mas da palavra de Deus. Porque se você não enxergar as escrituras e se você não enxergar as circunstâncias, os fatos da sua vida, o que te circunda, o que acontece ao seu redor e as escrituras através de Cristo, não é uma palavra viva. Não é uma palavra viva. Jesus tem que chamar a atenção desses discípulos e dizer, ó insensatos e de coração duro, para creres em tudo que os profetas falaram. Pastor Wilson Cordeiro foi meu pastor lá em Turama, tá entrando. Muito boa noite. Um abraço, é uma honra ter o senhor aqui. Então ele diz, insensatos, olhem para as escrituras. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos até olhar e saber o que é que está escrito. Mas se não for a doutrina de Cristo, se não for pela interpretação de Cristo, se não for pelo olhar de Cristo, na teologia tem algo chamado de convergência bíblica, que mostra o quê? Que desde o início, desde Gênesis a Apocalipse tem uma pessoa central, tem um assunto central, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E sabe, Jesus ele fala o seguinte, ele fala para Pedro, quando Pedro diz, tem a revelação de que Cristo é o Filho de Deus. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sabe o que é que Jesus fala para ele? Pedro, hoje tu és pedra. E sobre esta pedra, que pedra? A afirmação que saiu da boca de Pedro. Tem algumas pessoas que dizem que essa pedra é o próprio Jesus. Jesus, ele é apresentado nas escrituras como pedra. Sim, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Só que quando Jesus fala isso, Jesus diz, tu és pedra, e sobre esta pedra, ou seja, a pedra, o fundamento que saiu da tua boca. Que fundamento? Cristo é o Filho de Deus. Toda a igreja do Senhor, ela é construída sobre esse fundamento. Cristo é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele tem natureza de Deus. Ele se destituiu, ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou e naquele momento ele deixou os atributos divinos esvaziados para descer como homem. Paulo fala isso na carta aos Filipenses. Para descer como homem, 100% homem, 100% Deus, no entanto esvaziado dos seus atributos. Tudo que Jesus Cristo fez aqui na terra foi porque ele estava cheio da plenitude do Espírito. Então Cristo naquele momento, ele diz, ó, sobre este fundamento eu construirei a minha igreja. Então se eu não enxergar as escrituras e eu não enxergar Deus da forma correta, eu simplesmente, tanto faz como tanto fez, eu vou olhar as escrituras, eu vou continuar olhando para o meu umbigo, eu vou continuar olhando as escrituras, não vai ter poder.
O que vai ter mais poder? As circunstâncias. Assim como esses 2 discípulos de Emaús. Estava tendo mais poder as circunstâncias. O fato de Cristo ser crucificado. Não de Cristo ser o Filho de Deus. Porque como Filho de Deus, como Messias, quantas vezes Jesus falou que ia padecer, que ia morrer, mas ia ressuscitar. Jesus não tinha pecado. A morte não podia reter Jesus no túmulo. Jesus é totalmente perfeito. Em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Amém? E então ele continua. E no verso 27. E começando desde Moisés e por todos os profetas, lhes explicava o referente a ele mesmo, em todas as escrituras. Jesus foi dar uma aula de teologia para os discípulos de Emaús, foi ensinar convergência bíblica. Você tá vendo Moisés falando? Aqui estava falando de mim. Você tá vendo tal profeta? Estava falando de mim. Jesus foi dar uma aula. Jesus estava dizendo para eles, não enxerguem o que os antigos disseram. Não enxerguem as escrituras. Não enxerguem as profecias através das dores e das perspectivas humanas de vocês. Não enxerguem. Eu sou o Filho de Deus. Aleluia! E mesmo Jesus Cristo tendo chamado eles de insensatos, Jesus Cristo não deixou de andar com eles, mesmo eles estando no caminho contrário ao caminho de Jerusalém. Mesmo eles indo ao caminho de Emaús, que é para onde Jesus não queria que eles fossem. Depois a gente vai entender isso. Jesus continua caminhando com eles. Por quê? Porque o amor de Cristo, ele excede o meu e o teu entendimento. Não é um amor condicional. O amor que a gente só ama quando a pessoa entende. Não entende, deixa pra lá. Eu só vou fazer se a pessoa der abertura. Eu só vou fazer se a pessoa deixar. Eu só amo se a pessoa me corresponder de alguma forma. Não, isso é um amor carnal. Um amor que foi corrompido quando o homem se separou do Pai, lá no Éden. Mas Cristo veio redimir a mim e a você. Cristo veio restaurar todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, você tem noção de que Cristo veio para restaurar todas as coisas? Restaurar todas as coisas. Nem sempre vai ser da forma que eu e você queremos. Não foi da forma que os discípulos de Emaús quiseram. Eles quiseram de uma forma, eles estavam entristecidos. Eles estavam discutindo entre si no caminho de Emaús. Mas Jesus chamou a atenção deles e mostrou, olha, eu estou o tempo todo aqui nas escrituras, eu tinha que passar por isso. Tinha que acontecer exatamente dessa forma que você não entende. Sabe isso que você está passando agora, que você já vem passando há alguns anos? Sabe isso? Eu posso redimir a tua história. E o que é redimir a história? O que é remir a história? É nos encontrar, assim como Jesus foi ao encontro desses discípulos de Emaús. Jesus pode nos encontrar em todos os momentos das nossas vidas, nos momentos de alegria, nos momentos de abastança, nos momentos de escassez, nos momentos de tristeza, nos momentos de solidão. Nós não estamos sós. Ele está conosco. Inclusive, eu falei para uma pessoa esses dias, falando sobre algo que a pessoa tinha falado. Eu tenho entendido que os momentos de solidão não é um momento para nós olharmos para nós, mas é um momento para nós mergulharmos em Deus. Nós mergulharmos no Senhor. Aleluia. Continuando para a gente ir para o final. No verso 28. E se aproximando da aldeia aonde iam, ele lhes fez crer que ia a um lugar mais adiante. Mas ele lhes insistiram, dizendo, fica conosco, porque o dia já declinou e está escurecendo. Entrou, pois, e ficou com eles. Entrou, pois, e ficou
com eles. É tudo que o Senhor quer. É que eu e você digamos: entra, entra, entra que já é tarde. Já é tarde demais para eu ficar dessa forma. Já é tarde demais para eu viver com tanto orgulho. Já é tarde demais para eu olhar para as circunstâncias. Já é tarde demais para eu querer só do meu jeito. Já é tarde demais. Entra e fica comigo, Jesus. Entra e fica comigo, Jesus. Faça esse pedido ao Senhor. Faça esse pedido a Ele hoje. Não durma sem expressar esse pedido do seu coração. Senhor, fica comigo. Entra na minha casa. Já é tarde. Já é tarde. Já é tarde. Eu sinto o Senhor falando com algumas pessoas aqui nessa live. Fale para o Senhor agora: Senhor, já é tarde e eu estou cansado. Eu estou cansada. Eu não aguento mais. Mas entra e fica comigo. Entra e fica comigo. Faz morada permanente. Permanece na minha casa. Hebreus diz que Moisés foi fiel. Foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Mas Cristo foi fiel como filho em toda a casa de Deus, a qual somos nós. A casa de Deus somos nós. Peçamos para o Senhor entrar, para o Espírito Santo entrar e fazer morada em nós. Nós precisamos. Não é questão de opção. É a única opção. Nós não temos mais opções a escolher. É a única opção de vida que nós temos. É andar com o Espírito Santo. É andar no Espírito. Ou nós vamos pegar o caminho de Emaús e vamos ficar ruminando a nossa dor, ensimesmados, orgulhosos, olhando para as circunstâncias. E olhando Jesus, sabendo quem é Jesus. Jesus é o filho de Maria e de José, mas ele não pode fazer nada por mim, porque ele está morto. Talvez alguém que entrou aqui creia num Deus assim, que está na cruz ainda, crucificado. Quem sabe alguém que vai ver essa live depois. Alguém que ainda está crucificado. E eu quero te dizer, Jesus ressuscitou no primeiro dia. No primeiro dia. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. O poder do Espírito Santo retirou Jesus daquele túmulo. Nele habita toda a plenitude. Ele é a imagem perfeita e a expressão exata do Pai. Ele é a expressão exata do Pai. Se nós olharmos para Jesus, nós entendemos o que é paternidade, nós entendemos quem é o Pai, nós entendemos o que um pai é capaz de fazer, de enviar o seu próprio filho por mim e por você, para que nós não pereçamos, para que a nossa alma não pereça. E o que é a nossa alma? É a nossa mente, as nossas vontades, os nossos desejos. O poder da ressurreição é a única opção que nós temos. O poder da ressurreição. Aleluia, aleluia. Então, eu continuo no verso 30. Aconteceu que, ao se reclinar com eles, onde? À mesa. Quem estiver me acompanhando aí. Aconteceu que, ao se reclinar com eles à mesa, tomou o pão e, bendizendo, partiu e lhes deu. Aleluia! Eu quero te falar que no tabernáculo, como eu falei no início, tinha os pães da proposição que ficavam na mesa no tabernáculo, que é o pão da presença. Isso simboliza a oferta feita pelo povo. Eram 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. Mas isso simboliza o corpo de Cristo. Isso é simbolizado hoje na ceia do Senhor. Quando eu e você ceiamos, geralmente todos os meses, né? Geralmente é assim que se faz nas igrejas, né? Se convencionou fazer assim. Mas Paulo diz que todas as vezes que nós nos reunirmos, era para nós fazermos isso. Quando nós ali partilhamos do pão e do suco de uva, nós dizemos, nós somos participantes, cada um aqui tem um pedacinho
do corpo e bebe um pouco do sangue de Cristo. É lógico que ali é pão e ali é suco de uva. Não virou corpo. Não se transformou em corpo. Né? Não é teoria da transubstanciação. Mas o Senhor está presente. É um memorial onde a nossa alma vai sendo marcada. Eu e você temos que ser marcados pelo Senhor. Você sabia que o intestino é chamado de segundo cérebro? Quem sabia disso aqui? Quem comprou o livro Bendito Fruto ou já leu o livro Bendito Fruto sabe disso que eu estou falando. O intestino é chamado de segundo cérebro. Por que você acha que quando uma pessoa fica nervosa, dá vontade de ir onde? No banheiro. Dá vontade de ir onde? No banheiro, porque tem uma ligação direta entre as emoções e o intestino. Ó, já tem gente aqui me dizendo, eu li. Então quem leu o Bendito Fruto sabe disso que eu estou falando. Então quando Jesus diz, em memória de mim, o intestino é o segundo cérebro, é memória aqui no nosso intestino. Nós temos que nos alimentar. Simbolicamente, nós estamos nos alimentando de Cristo e comemorando e dizendo até que ele venha e declarando, Maranata, Senhor, venha, venha, venha. Esses dias, né, eu sou nordestina, sou piauiense e eu gosto muito de cuscuz. Esses dias não, eu acho que já faz mais de ano isso. E eu gostava muito de comer cuscuz de um jeito bem específico que eu comia quando era criança, que é como uma sopinha dentro do café e leite e açúcar. E eu comi muito isso quando eu era criança. E algum tempo atrás eu comi isso, fazia muito tempo que eu tinha comido cuscuz dessa forma. Quando eu comi, as lágrimas desceram. Por quê? Memória afetiva. Memória afetiva. Quando nós estamos ali na ceia, nós estamos declarando, cada um de nós é participante do corpo. Cada um de nós se alimenta do corpo de Cristo e bebe do seu sangue. Nós somos um. O Senhor está presente. O pão da presença. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Porém, aquele que se alimentar de mim, que comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida eterna. Aleluia, aleluia. Então ali, ele parte o pão. Jesus tomou o pão, bendisse o pão, deu graças e partiu ali naquela casa. Então eles lhes ofereceram um pedaço... Não, perdão, gente, eu pulei para outra parte. E imediatamente se abriram os seus olhos e o reconheceram, mas ele foi tomado deles. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você pode até já ter lido as Escrituras. Você pode até já ter andado com gente que anda com Jesus, que conhece Jesus, como esses discípulos de Emaús. Mas se você não vê as Escrituras pela ótica de Jesus, como nós vimos anteriormente, quem não viu, quem entrou na live depois, volta depois, a live vai ficar gravada e vê. E se você não sentar à mesa com Jesus, se você não convidar ele para entrar e sentar à mesa com você, seus olhos não serão abertos para quem ele é. Você não vai entender e receber a verdadeira revelação dos céus de quem é Jesus. Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, 100% homem, 100% Deus, o caminho perfeito, o caminho que nos liga ao Pai. Nós só podemos entender paternidade através de Jesus, porque Jesus é quem nos liga ao Pai. A Bíblia fala no Evangelho de João 1,12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo aquele que recebe a Jesus de Nazaré,
que tem comunhão com ele. Receber Jesus não é só levantar a mão e dizer eu recebo a Jesus. Receber a Jesus é receber tudo que ele é dizer Jesus entra na minha casa, Jesus senta à mesa, o dia já vai declinando, já é tarde, fica comigo, fica conosco, entra, senta, é deixar Jesus te dar de comer. Foi Jesus que pegou o pão, deu graças, partiu e entregou aos discípulos. Foi Jesus, foi ele. Quando nós nos alimentamos de nós mesmos, das nossas emoções, quando nós nos alimentamos até de uma interpretação errada das Escrituras, que não é pela centralidade de Cristo, nós vamos ficar como esses discípulos de Emaús, indo para a direção contrária, cheios de orgulho, olhando para o próprio umbigo e para as circunstâncias que não deram certo. Mas quando nós sentamos à mesa com ele, quando ele parte o pão, aqui diz que houve revelação. Imediatamente os olhos deles se abriram e diziam um ao outro. Não ardia o nosso coração dentro de nós quando nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Tem gente nessa live que o coração arde, que o coração pode estar ardendo agora eu falando de Jesus. Tem gente nessas Escrituras que o coração arde quando vai para a igreja e ouve da palavra, quando ouve uma ministração, mais ainda como esses discípulos que estavam no caminho, Jesus explicando as Escrituras, o coração ardendo, mas eles ainda não tinham convidado Jesus para entrar em casa e ainda não tinham os seus olhos sido abertos para enxergar quem Cristo é. Tem gente nessa live que o seu coração arde já faz um tempo. Quando falam das Escrituras, quando explicam as Escrituras. Mas você precisa ter, não só chamar Jesus, primeiro passo, começa a andar com Jesus. Chamar Jesus para entrar na sua casa, que é você é casa do Senhor. Se render a Ele. Mas ter uma constância do partir do pão. Sabe aquele todo dia que a gente senta na mesa da nossa casa? Se você não faz isso, passe a fazer. Você está simbolicamente levantando um altar de adoração quando você está ali com a sua família na mesa. Então, se você não faz isso, vai para a constância da comunhão. Oração, leitura da palavra, adoração. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para quem é Jesus de fato. Não basta arder o coração. Nós temos que saber quem o Senhor é. Nós temos que ter comunhão plena com Ele. E aqui eu continuo. E levantando-se naquele mesmo momento, voltaram a Jerusalém e acharam reunidos os 11 e aos que estavam com eles, que diziam, nosso Senhor realmente ressuscitou e apareceu a Simão. E também contavam as coisas que se lhe haviam acontecido no caminho e como se lhes fizera conhecer quando partiu o pão. Então, duas coisas para nós fecharmos o texto aqui. Duas coisas essenciais. Primeiro, eu e você só vamos levantar e mudar a direção das nossas vidas quando acontecer essa revelação. Quando os nossos olhos forem abertos para quem é realmente Jesus. Quando nós tivermos comunhão plena. E eu não estou falando de fazer parte de uma igreja, de ser membro de uma igreja, de ler as Escrituras de vez em quando, de ouvir as Escrituras no domingo, porque eu sei que grande parte daqueles que dizem que creem em Jesus, e aqui eu não estou em julgamento com ninguém, mas só tem contato com as Escrituras quando vão ao culto. Só oram quando é orado no culto. Só adoram quando tem momento de louvor nas suas igrejas. E esse não é o plano do Senhor para nós. Lembra que eu falei lá no início que hoje se fala muito de mesa, que é um tema que está em alta e se falando muitas pregações de mesa, só que mesa não é uma pregação.
Mesa é um estilo de vida, é comunhão, é o Senhor resgatando o propósito que ele tem para o corpo dele. A comunhão, o estar na igreja, o estar com os irmãos é uma consequência. Eu não estou dizendo aqui que não é importante, não. Não torço as minhas palavras, nem entendo o contrário. Eu estou dizendo aqui que é uma consequência. Mas nós só vamos mudar a rota quando realmente as escamas dos nossos olhos abrirem, como aconteceu com Paulo de Tarso. Como aconteceu com Paulo de Tarso no caminho de Damasco. Quando nós formos impactados, nossos olhos forem abertos para quem é Jesus. Para quem é Jesus, e isso só acontece através da comunhão. E olha o que diz lá no finalzinho. Ele volta, né? Eles voltam e imediatamente, pensa na canseira desse povo. 12 quilômetros, 11 ou 12 quilômetros de Jerusalém para Emaús. Na hora que eles chegam em Emaús, Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles ficam maravilhados, entendem quem é Jesus, entendem que Jesus é o Messias, que ele ressuscitou e voltam imediatamente para Jerusalém. Eles entendem, essa não é a minha rota. Eu não devo ficar aqui. Eu tenho que estar junto com o corpo, eu tenho que estar junto em unidade. Viu que a unidade é uma consequência? É uma consequência. A comunhão com os irmãos é uma consequência da comunhão com Jesus. A Bíblia fala, se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, se nós andamos na luz, é porque nós temos comunhão, nós estamos entrelaçados, nós estamos presos com cordas de amor, estamos gritando, não nos tira daqui, não nos tira daqui. Nós queremos cada vez mais estarmos presos com o Senhor, presos no Senhor. E só depois disso temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque quando nós não temos comunhão com Deus, até a comunhão que nós achamos que temos com o nosso irmão é superficial. Nós não entendemos de fato o que é comunhão. Então, eles disseram, eles levantaram, eles voltaram e viram, testificaram. Porque ouviram os relatos dos outros. O Senhor realmente ressuscitou. Então eles puderam ver. A ressurreição é real. O poder da ressurreição alcançou Jesus. E eles puderam testificar. Olha, ele esteve conosco em Emaús. Ele sentou à nossa mesa. Ele partiu do pão. E olha só que incrível esse último versículo. E também contavam as coisas que lhes haviam acontecido no caminho e como se lhe fizera conhecer quando partiu o pão. Queridos, nós só vamos conhecer Jesus quando ele partiu o pão conosco. Quando ele partiu o pão conosco, é nessa comunhão, é nessa mesa. É nessa mesa que o que era mistério vai ser revelado. Aquilo que o Senhor quiser nos revelar, aquela porção que o Senhor quiser nos revelar. De quem é ele, aquela porção de quem é ele que vai nos transformar, que vai dar aquele pontapé inicial, porque nós sabemos que a nossa caminhada ela é progressiva, que nós seremos transformados de glória em glória, Cristo em nós precisamos nos alimentar do Senhor. E aqui eu estou lembrando de algo, né? E eu creio que é o Espírito Santo para dizer para vocês, Jesus, ele veio, quando ele veio ao mundo, ele veio para um lugar inóspito, ele nasceu em um lugar inóspito, né? Ele nasceu ali numa estalagem e foi colocado numa manjedoura. Você sabe para que serve a manjedoura? Quem sabe aí para que serve uma manjedoura? Quem souber, coloca aí nos comentários. A gente já está terminando. Quem souber para que serve uma manjedoura, me fala aí nos comentários. Alguém? Alguém sabe para que serve uma manjedoura? Sim? Não? Sim? Não? Uma manjedoura serve
para colocar o alimento para os animais comerem. E quem era que estava lá na manjedoura? Jesus de Nazaré. Ah, a Isa colocou eu posso, mas como aqui deu um delay, Isa, então eu vi atrasado. Não, ela colocou eu passo. Eu entendi eu posso. Então, é o local em que coloca o alimento para que os animais ali se alimentassem. Nós precisamos comer de Cristo. Ele disse, eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Toda aquela geração que não creu morreu. Só quem ficou foram os filhos e Josué e Caleb. Mas Jesus é o nosso alimento. Ele é suficiente, lembre-se disso. Sem misturas. Não precisa, Jesus, mas vou acrescentar isso, acrescentar aquilo, daquilo outro, daquela outra forma. Não, Jesus é suficiente. Jesus é o alimento que vai nos dar imunidade espiritual. E ele prepara a mesa. Lembre-se que em Apocalipse, o Pai está preparando bodas, uma festa de casamento, onde eu imagino, gente, que tem uma mesa imensa, onde eu e você vamos sentar. Nós vamos nos assentar na mesa. Nós vamos nos assentar na mesa com Ele. Esses dias eu estava pregando uma mensagem lá na IMAC, na igreja, e eu falei de Paulo, né? E eu disse, olha, quando Paulo faz tantas afirmações de que nada, que tudo para ele é lixo. Ele tem uma palavra que ele chega a dizer, tudo para mim é lixo, se tornou lixo pela sublimidade do conhecimento de Cristo, da sublimidade, da superioridade, de algo tão precioso que foi conhecer a Cristo, que todas as outras coisas perderam brilho. Todas as outras coisas passaram a ser refúgio, lixo. E eu falei assim, que na Nova Jerusalém, tem muitas pessoas que dizem assim, quando eu chegar lá na Nova Jerusalém, quando eu encontrar com fulano, quando eu encontrar com Adão, quando eu encontrar com Paulo, quando eu encontrar... e quando eu ver isso, as ruas de ouro, enfim. Eu acredito, gente, que, sinceramente, nada disso vai passar pela nossa cabeça quando nós estivermos com Ele. As ruas de ouro vão ser tão insignificantes, só vão servir mesmo na Nova Jerusalém para a gente pisar mesmo, para a gente andar nelas. Mas a atração principal vai ser o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que na cidade não vai precisar de iluminação, porque o Cordeiro vai iluminar a cidade. E vai estar uma mesa preparada, uma mesa para mim e para você. Eu quero terminar essa palavra que mexeu muito comigo. Eu espero que tenha te abençoado grandemente, que o Senhor tenha trabalhado coisas que Ele tem que trabalhar em você. Mas eu quero terminar, não sai não, vamos orar juntos, tá bom? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te dou graças, meu Deus, eu te dou graças pela tua palavra que foi pregada. Eu te dou graças, meu Deus, pelo discernimento e aplicação do Senhor, que o Senhor deu. Eu te dou graças, Senhor Deus, porque tu és suficiente nas nossas vidas. Eu te dou graças, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou de uma forma tão escandalosa que enviou Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor enviou também o teu Espírito Santo para nos ajudar a ser como Jesus. E, Senhor, nós não temos palavras, meu Deus, se nós fôssemos aqui te agradecer por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado, como disse o salmista. O que darei a ti, Senhor, por todos os benefícios que tens dado a mim, Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, libera a tua bênção, libera a tua unção, libera o teu poder, Senhor, para cada pessoa que está aqui presente,
para cada pessoa que assistiu essa live, para cada pessoa que vai assistir. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero declarar, Senhor Deus, uma visão alinhada com o Senhor. Eu quero declarar, Senhor Deus, espíritos de tristeza, espíritos de orgulho, espíritos que fazem, Senhor Deus, pessoas aqui andarem por vista e não por aquilo que está escrito na tua palavra, que deixam pessoas acorrentadas, embaraçadas, ó, ensimesmadas, ó Senhor, andando em círculos. Pai, eu clamo o sangue de Jesus, o sangue daquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita do Pai. Eu declaro, Senhor Deus, eu expulso esses espíritos em nome de Jesus. E declaro, Senhor Deus, que cada pessoa que ouviu essa mensagem, que cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, Senhor Deus, ela vai, Senhor, não só ter o coração queimando para te conhecer, mas, Senhor, que ela, nesse momento, ela coloque a mão no coração, Senhor Deus, e te convide. Te convide, Senhor Deus, para entrar, porque ela é casa. Te convide, meu Deus, para fazer morada dentro dela. Não só, Senhor, uma visita, mas fazer morada. Te encher cada um deles do teu espírito, ó Deus. E que seus olhos, Senhor Deus, se abram. Seus olhos recebam a revelação de quem o Senhor é. De quem o Senhor é, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que cada um de nós possamos nos arrepender de andar, Senhor Deus, te tirando do nosso caminho, de andar contrário àquilo que o Senhor quer para nós. Que nós possamos nos arrepender, que o Senhor possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e derramar sobre nós, Senhor Deus, independente das circunstâncias. Independente, Senhor, porque aqueles discípulos de Emaús que voltaram e estiveram junto com os discípulos, eu creio que depois eles estavam junto com aquelas 120 pessoas no cenáculo, onde o teu espírito foi derramado. E nós esperamos avivamento, nós esperamos um novo derramado Espírito Santo sobre nós, ó Deus. Nós esperamos, ó Deus, mas nós não vamos, Senhor Deus, nos mover e nos andar somente em prol de uma espera, sendo que o Senhor pode se derramar sobre nós dentro do nosso quarto, Senhor. Dentro do nosso quarto, nós te esperamos, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por estar conosco e nunca nos abandonar. Em nome de Jesus.